Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de um tema polêmico, que é sobre a relação entre psicologia e ciência. E eu decidi dividir esse vídeo em alguns temas, entre, primeiro, o que é ciência, né? O que a gente entende por ciência hoje em dia. Além disso, o que são práticas baseadas em evidências científicas, especialmente a psicologia baseada em evidências. E por último, vamos falar sobre o que há de científico e de não tão científico dentro da psicologia, abordando inclusive o tema das pseudociências. Então acompanha que o vídeo de hoje está super rico de informações. Bom, então primeiro de tudo, a gente precisa compreender o que é ciência. Bom, então a ciência ela é uma forma da gente conhecer o mundo, basicamente, ou seja, conhecer os fenômenos naturais e sociais do mundo. E assim como a gente possui outras formas de conhecer o mundo, como o senso comum, como a experiência, como o conhecimento religioso, filosófico, a gente possui também uma forma de conhecer o mundo que é através do método científico. Então a ciência, basicamente, é uma forma de conhecer o mundo e que ela possui um método sistemático para você conhecer o mundo, que é um método empírico, ou seja, que é baseado em observações, em experimentações, em análises, e também é um método racional, ou seja, um método que busca explicações racionais de como que o mundo funciona. E o que é esse tal método científico? Basicamente, o método científico ele se inicia através da observação dos fenômenos da natureza ou dos fenômenos humanos. E aí, a partir dessa observação, o cientista ele se propõe um problema de pesquisa, ou seja, ele se propõe uma pergunta, que é algo que ele quer saber ou entender sobre o mundo. A partir dessa pergunta, ele vai criar uma hipótese, ou seja, ele vai imaginar uma explicação sobre o que ele estava observando. Por exemplo, quando Isaac Newton viu a maçã cair da macieira, ele propôs uma explicação, que foi a teoria da gravidade, basicamente explicando o que estava acontecendo ali. E ele propôs uma hipótese de que objetos que tinham diferentes massas atraíam uns aos outros. Né? E a partir dessa hipótese, dessa explicação de como que as coisas funcionam, o cientista ele vai propor ali um método para descobrir se essa hipótese é verdadeira ou não é, né? E esse método pode ser através da experimentação, através de observações, através de buscas de pistas, de análises, enfim, uma série de métodos vai variar dependendo da ciência, mas todas precisam haver esse método científico e ele precisa ser sempre empírico e racional, tá? Enfim, a partir então dessa investigação, ele vai chegar num resultado, dependendo do resultado aí dessa investigação, e depois ele vai publicar esse resultado. Basicamente, esse é o método científico, e os cientistas que vão vir em seguida, eles vão testar novamente esse mesmo método, ou seja, a ciência ela depende de uma replicabilidade, ou seja, outros cientistas precisam poder fazer as mesmas observações, os mesmos experimentos e chegarem nas mesmas conclusões. Então a ciência depende desse fator, né, de ser algo replicável. E aí a partir desses outros experimentos que outros cientistas vão desenvolver, essa teoria pode se tornar cada vez mais forte, conforme outros cientistas vão fazendo os experimentos e vão obtendo os mesmos resultados e conclusões, ou essa análise do primeiro cientista ela pode ser refutada, ou seja, outros cientistas podem chegar em outras conclusões, enfraquecendo aquela teoria que o cientista inicialmente criou, e dessa forma a ciência basicamente vai evoluindo. Um fator também super importante para você conseguir descobrir se uma hipótese é verdadeira ou não é a capacidade dessa hipótese ser refutável, né? Ou seja, você precisa ter alguma forma de descobrir se essa hipótese é verdadeira ou não é. Se você faz afirmações onde essa hipótese não pode ser testada, por exemplo, eu posso dizer que no meu jardim existe um unicórnio, porém esse unicórnio ele é invisível e ninguém pode tocar. Isso daí seria uma ciência? Não, porque se ele é invisível, se ninguém pode tocar, se a gente não pode captar a presença desse unicórnio no meu jardim de nenhuma forma, isso não pode ser verificado como uma ciência, porque a gente precisa de um método empírico para conseguir apoiar se esse unicórnio existe de verdade ou se não existe. Bom, falei um monte aqui sobre o que é ciência, o que é o método científico, mas a pergunta que a gente quer saber é o que a psicologia tem a ver com isso.
No meu vídeo anterior, eu falei o quanto que a psicologia ela nasceu muito ligada à filosofia, assim como as outras ciências nasceram muito ligadas à filosofia, mas em um determinado momento elas se separaram do conhecimento filosófico e se tornaram um conhecimento científico. Já a psicologia, por ser uma ciência ainda muito recente, ela permanece muito ligada à área da filosofia. E a filosofia, ela não é uma ciência. A filosofia, as afirmações, as reflexões, perguntas filosóficas, elas não são passíveis de serem testadas ou refutadas pelo método científico. Por exemplo, uma pergunta clássica da filosofia é: qual o sentido da vida? Esse tipo de pergunta ela não é passível de ser respondida pelo método científico. Uma pessoa pode falar que o sentido da vida é tal coisa, outra pessoa pode falar que é outra coisa, e não tem como você provar quem está certo e quem está errado. A ciência ela busca responder perguntas que são mais específicas, tipos de perguntas que você pode buscar um teste para responder determinada pergunta se ela é verdadeira ou falsa. Bom, como eu disse, a psicologia ainda segue sendo muito ligada à filosofia. E existem áreas, ou seja, abordagens da psicologia, são abordagens que possuem como base um método mais científico e outras abordagens elas já possuem como base um método de um caráter mais filosófico, de um caráter que foge um pouco do método científico. Então a gente vai falar um pouco sobre como que as principais abordagens da psicologia, que foi o tema do meu último vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E lá eu conto um pouco sobre as principais grandes abordagens da psicologia e hoje eu vou falar um pouco sobre qual a relação dessas abordagens com o método científico. Então, retomando, as três grandes abordagens que a gente pode separar da psicologia são, primeiro, as terapias psicodinâmicas, segundo, as terapias cognitivo-comportamentais e terceiro, as terapias existenciais humanistas. De novo, só relembrando, essas são três grandes áreas, mas dentro delas existem diversas subdivisões, né? Então existem várias linhas teóricas dentro de cada uma dessas três, mas eu juntei essas três porque elas guardam muitas coisas em comum para falar de uma forma mais geral sobre essas três grandes áreas. Então vamos falar primeiro sobre as terapias psicodinâmicas. As terapias psicodinâmicas surgiram ali no início do médico chamado Sigmund Freud, que foi o criador da psicanálise, que é uma das terapias psicodinâmicas. E o Freud, quando ele desenvolveu a psicanálise, ele desenvolveu junto um método, que era um método onde ele iria conseguir estudar o ser humano, na sua visão. E esse método é o método da associação livre. Então, basicamente, ele pedia para o seu paciente deitar em um divã, normalmente de costas ao terapeuta, e pedia para ele falar livremente tudo aquilo que viesse na sua mente, tentando não suprimir ou não esconder nada do seu terapeuta. E a partir das coisas que Freud escutava dos seus terapeutas, sejam sonhos, sejam atos falhos ou diversas outras questões que ele ouvia dos seus terapeutas falando, a partir disso ele foi desenvolvendo toda a sua teoria, que acabou se tornando a teoria psicanalítica. Vocês percebem como o método que embasa essas terapias psicodinâmicas, que é o método da associação livre, é muito diferente do método científico, que é aquele método empírico, onde você realiza testes, onde você cria hipóteses, onde você testa hipóteses, observa o mundo, replica os experimentos. Então, é um método completamente diferente do método científico. E por isso que a gente costuma falar que a psicanálise, o método que embasa ela não é um método totalmente ali ligado ao que a gente entende por ciência hoje em dia. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as terapias existenciais humanistas. As terapias existenciais humanistas, elas têm uma forte influência, principalmente da corrente filosófica chamada fenomenologia e da filosofia existencialista. Então essas duas correntes influenciaram muito essas terapias. E um método que serviu como base para o desenvolvimento delas é um método chamado de EPOCHE, ou de redução fenomenológica. Esse tipo de método, o terapeuta ele tentava, durante as sessões, ao máximo, suspender todo o conhecimento que ele tinha. Ou seja, tudo que ele já estudou sobre psicologia, todos os fatos científicos que ele já estudou, inclusive, tudo que ele já tinha vivido na sua vida, tudo que ele já tinha visto com outros pacientes. Então ele tentava ao máximo suspender tudo e estar ali completamente presente, enxergando aquela pessoa em toda a sua subjetividade, né? Então essa é a proposta do método da redução fenomenológica. Então é basicamente
eu reduzir e suspender todo o conhecimento prévio que eu tenho e estar completamente ali presente com aquele paciente. E a partir dessa presença com esse paciente, enxergando ele como único, a partir disso eu vou criar todo um entendimento de como aquela única pessoa funciona, de como aquela única pessoa interage com suas questões existenciais, com suas questões até filosóficas. Então, basicamente, esse é um grande método que embasou todas essas terapias. Claro que dentro delas foram surgindo outros métodos, mas esse foi basicamente um dos primeiros e que surgiu como base para os outros que se desenvolveram depois. Bom, então esse também é um método que a gente observa que tem muitas diferenças do método científico, né? E por último, vamos falar então das terapias comportamentais e cognitivas. Já elas têm como base o método científico, o método empírico, de você fazer experimentos, observações, análises, desses experimentos todos poderem ser replicáveis, né, e diferentes cientistas chegarem em resultados semelhantes. Então tudo isso partiu ali da premissa do método científico. Então, inicialmente, eles começaram ali estudando animais, né, como funciona o comportamento de animais, primeiro animais mais simples, depois animais mais complexos, até chegar nos comportamentos do ser humano. Então, estudando primeiramente como que o ser humano se comporta, que variáveis afetam o comportamento do ser humano, e depois foi avançando cada vez mais para questões mais complexas do ser humano, chegando então nas terapias cognitivas, que aí já englobavam as questões emocionais de uma forma muito mais intensa e também as questões de pensamentos, de crenças e coisas nesse sentido. Então, algo que serve como base então, de todas as terapias comportamentais e cognitivas é esse método empírico, esse método da experimentação, e não só elas acabam sendo mais científicas e mais empíricas na sua metodologia, como também nos resultados que ela traz para os pacientes. E aí a gente chega na psicologia baseada em evidências. Psicologia baseada em evidências basicamente tem como proposta a gente dar o melhor tratamento disponível para aquele paciente específico. Então, se é um paciente que tem um determinado transtorno mental ou que tem um determinado problema na vida, determinadas questões, a gente vai tentar ali estudar para aquele transtorno, para aquela questão, qual que é o melhor método de terapia que funciona para aquele paciente. Então, se é um paciente que tem depressão, qual que é o melhor método de terapia que funciona para diminuir os sintomas depressivos daquela pessoa? Ou se é uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, qual que é o melhor método para diminuir os sintomas daquele paciente? Então, basicamente, para cada transtorno, para cada questão, os estudos vão buscar testar diversas abordagens da psicologia e, a partir dessa testagem, com diversas abordagens, eles vão chegar na conclusão de quais abordagens trazem melhores resultados, tanto em efetividade, em eficácia, quanto em segurança de tratamento, ou seja, de não ter efeitos colaterais, de trazer um tratamento melhor em estudos controlados e também no mundo real, envolvendo até a questão do custo-benefício, né? De quanto tempo que aquele paciente leva para melhorar aqueles sintomas e tudo mais. Então, basicamente, são esses fatores que a psicologia baseada em evidências observa e investiga nos seus estudos, e o que ela tem mostrado é que justamente as terapias comportamentais e cognitivas são as terapias que trazem melhores resultados para os mais diferentes transtornos mentais e questões que surgem no dia a dia. Bom, agora vocês podem me perguntar, então, psicanálise, terapias psicodinâmicas, terapias existenciais humanistas não são nada científicas, são uma baboseira, são uma pseudociência? Bom, ao meu ver, a gente não pode considerar uma pseudociência essas questões. A gente pode considerar que elas têm um rigor científico muito menor do que outros tipos de terapia, como o caso das comportamentais e cognitivas. Mas a gente também não pode falar que elas não são nada científicas, porque essas abordagens elas tentam sim realizar estudos, elas tentam sim buscar se atualizarem. Então, conforme a sociedade avança, elas buscam se atualizarem com os avanços que ocorrem na sociedade. Então, elas buscam de alguma forma se atualizarem de uma forma que lembra um pouco a ideia da ciência, né? De buscar uma atualização, buscar uma evolução, uma melhora. Porém, a gente não pode falar que elas são completamente científicas, e os estudos que elas realizam muitas vezes são baseados em
estudos de caso único, ou seja, é um caso que a pessoa atendeu e aí ele vai ali contar como que foi aquele atendimento. Só que na ciência, um caso único ele não serve de muita coisa, né? A ciência busca explicações mais gerais, mais amplas sobre o ser humano. E não quer dizer que nas terapias comportamentais e cognitivas a gente vai tratar todo mundo como igual. Muito pelo contrário, cada pessoa a gente vai tratar durante a terapia ela com a sua individualidade, com a sua subjetividade. Mas existem certas coisas que a gente consegue fazer uma generalização, certo? Certos fatores a gente consegue generalizar e essas coisas que a gente consegue generalizar e estudar através do método científico ajuda muito durante as intervenções em psicoterapia. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que os transtornos depressivos eles funcionam e têm um resultado muito bom através de um método chamado ativação comportamental. E a gente pode ter pessoas que estão ali deprimidas por diferentes fatores, e a gente vai trabalhar todas essas questões individuais com esse paciente. Porém, a gente sabe que boa parte desses pacientes vão ser muito beneficiadas através dessa técnica. Então, por que não usá-la? Ou outras técnicas, como a técnica de enfrentamento, que é muito utilizado para pacientes com transtornos de ansiedade. Então, por que eu não vou utilizar algo que foi estudado, que foi baseado em diversas pessoas, em diversos estudos, pessoas que têm o mesmo transtorno, e todas, uma boa parte delas assim, né? Todas não, mas muitas tiveram resultados excelentes. Por que eu não vou usar esse método que já é confiável? Por que eu preciso fazer, por exemplo, uma redução fenomenológica de esquecer tudo que eu sei? Ou por que eu preciso fazer uma associação livre do paciente falar livremente se eu sei que possuem métodos mais efetivos para tratar aqueles sintomas? Então, basicamente, essa é a ideia das terapias cognitivo-comportamentais. E vocês podem perguntar também, mas então as outras são uma besteira, a gente não deve usar, nunca devo ir num psicólogo que trabalhe com essas linhas. Na minha visão também não. Se você se identifica, por exemplo, com os métodos das terapias psicodinâmicas, da psicanálise, psicologia analítica, junguiana, enfim. Se você se identifica com esse método ou com os métodos das terapias existenciais humanistas, não tem problema nenhum você buscar um terapeuta dentro dessas abordagens, sabe? Inclusive porque o fator da preferência do paciente conta muito para o tratamento. É legal que ele faça um tratamento com uma abordagem que ele se identifique, que ele goste, que ele já tenha pesquisado e tenha interesse. Porém, de uma forma geral, as abordagens que apresentam a maior efetividade nos estudos, elas costumam ser indicadas como um tratamento preferencial. Elas possuem uma preferência porque a gente sabe que são comprovadamente abordagens que mostram mais resultados e que provavelmente os pacientes vão ter um desfecho melhor. Mas se for uma preferência daquele paciente, é ótimo que ele busque ajuda com profissionais dessas abordagens específicas que ele goste. Bom, então basicamente foi isso. Tentei aqui dar um apanhado geral de o que é ciência, o que é um método científico, o que as diferentes abordagens têm de relação com o método científico ou de diferenças. E, por último, um pouco uma introdução sobre a psicologia baseada em evidências. Espero que vocês tenham gostado e sigam aqui no canal para acompanhar mais conteúdos. Até mais, tchau, tchau!